E nós teremos aí aquele grande tempo de paz. Só que para chegar nesse tempo de paz, nós precisamos passar pela purificação. Então é por isso mesmo que no nosso tempo de tribulação, o rosário ele tem uma eficácia especial que não tinha em outras gerações. E sabe por quê? Porque vai chegar um momento que não vai ser fácil participar de uma Santa Missa, por uma série de fatores, por uma série de fatores. E o que vai restar assim, com mais eficácia, com poder, com uma unção espiritual, é a Santa Cruz, o crucifixo, né? Por isso que também as famílias, vocês precisam ter um crucifixo. Eu estou aqui com um pequeno crucifixo. Então a Santa Cruz e o Santo Rosário é o que vai restar nas famílias. Por isso que Nossa Senhora falou em Akita, só irão restar duas coisas, o rosário e o sinal deixado por meu filho, que é claro, o sinal da cruz, mas que eu penso também que são sinais permanentes que vão ficar nos locais marianos, como Nossa Senhora prometeu. E a Virgem Maria, Padre Braulio, em toda a história das suas aparições, seja em Fátima, em Medjugorje, em Garabandal, nas suas mensagens ao Padre Gobi, aqui do Livro Azul, do Cenáculo, do Movimento Sacerdotal Mariano, Nossa Senhora sempre enfatizou. Acho que se nós pegarmos assim, o que ela mais pede nas suas aparições, o pedido mais constante que a Virgem Maria faz, é que nós rezemos o rosário. Então é porque tem um poder muito grande na oração do rosário e tem também promessas que a Virgem Maria fez para aqueles que rezarem o rosário. Então quando nós falamos sobre o poder do rosário, eu sempre me lembro, para começo de conversa, daquilo que a irmã Lúcia, que foi um dos pastorinhos que teve as aparições da Virgem Maria em Fátima, em uma conversa com o padre Agostinho Fuentes, que foi o postulador da causa de beatificação de Jacinta e Francisco, a irmã Lúcia falou assim, que não existe problema material ou espiritual, nacional ou internacional, que não se resolva com o rosário. Então nós estamos falando aqui para algo que Nossa Senhora nos dá como a solução, não só para a nossa vida, mas para os problemas do mundo, para as guerras, para as catástrofes, né, para as crises na sociedade, na política, na igreja. A Virgem Maria falou em Medjugorje, com o rosário vocês podem acabar com as guerras, vocês podem mudar inclusive as leis da natureza. Padre Braulio, qual que é a força e o poder do rosário? A síntese dos Santos Evangelhos. O rosário é a síntese da Sagrada Escritura inteirinha, né? Mistérios gozosos, é a criação e a encarnação. O Criador que se faz criança, que se faz gente, sintetizando toda a criação. Os mistérios luminosos, ali é um resumo sinceríssimo, né, da história, porque a vida de Jesus, a missão de Jesus é a missão de cada um de nós, é um resumo da história, daquilo que são os dons, os talentos, o desenvolvimento de cada um e também das nações. Os mistérios dolorosos mostram para nós que depois do pecado tudo foi marcado pelo sofrimento. Romanos 8,18, tenho para mim que os sofrimentos da vida presente não têm comparação com a glória que nos será manifestada. E por fim os mistérios gloriosos, que é o Apocalipse, um novo céu, uma nova terra, a coroação da Santíssima Virgem, a própria coroação de Cristo, Rei do Universo, né? Os justos, a glorificação dos justos, né? Os anjos que vão julgar junto com os apóstolos todas as nações, todos os seres humanos, inclusive os demônios. Os demônios serão julgados. Ainda não houve o juízo final dos demônios, dos anjos, não houve ainda. Então, vejam bem que nas contas do Sacratíssimo Rosário está o resumo de toda a Bíblia, de toda a história da criação, né? Também o desenvolvimento de cada ser humano, de cada nação, dos séculos, com os mistérios luminosos. E nos mistérios dolorosos a gente encontra o sentido para a dor, para o sofrimento, e nos gloriosos aquilo que está por vir, a anagogia, a escatologia. É fantástico. E nós podemos levá-lo conosco e fazer desta oração, que segundo os papas, né, os doutores da igreja, nós vamos ver, depois da Santa Missa, é a oração mais eficaz, mais forte que existe
como disse a irmã Lúcia ao Padre Fuentes. Padre Braulio, como que é esse negócio do juízo que o senhor falou? Os demônios ainda não foram julgados, as almas que já morreram ainda não foram julgadas? Explica para nós. Existem 2 juízos, né? O juízo particular e o juízo universal. No juízo particular, ensina o catecismo, imediatamente depois da morte, nós deparamos com Jesus, Cordeiro, Senhor da história, ressuscitado, glorificado à direita do Pai, e ali abrirá o livro da nossa vida e nós teremos um juízo, ou seja, nós veremos o Blu-ray, nós veremos o DVD das nossas escolhas, né? Por isso que o sacramento da confissão é tão importante, porque vai passando o livro da tua vida, de vez em quando, mas aqui está branco, o que aconteceu? Não, é porque aqui você tinha pecado. Aqui você tinha ofendido a Deus, a si mesmo, o próximo. A confissão é como se apagasse uma página da vida que... Não como, apagasse. O nosso pecado não existe mais diante de Deus. Não existe mais a partir de uma Deus. Confissão. Abre a Sagrada Escritura, 1 João, capítulo 1, versículo 9. Se dissemos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos. Mas se reconhecemos os nossos pecados, Deus aí está, fiel e justo, para nos perdoar os pecados, está escrito, e nos purificar de todas as iniquidades. Perdoar e purificar. Depois de uma confissão, Padre Francisco, ninguém mais tem o direito de se condenar. Romanos capítulo 8, versículo 1. Ora, já não existe condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Jeremias 31, 34. Perdoarei a todos as suas faltas e não mais me lembrarei dos seus pecados. A misericórdia é um triunfo tão grande, Padre, como confessor. Eu sou confessor, o senhor também. A gente atende confissão das pessoas e a gente percebe que as pessoas têm dificuldade de se perdoar. Isso. Não, meu filho, não, minha filha, Jesus já te perdoou. O sangue de Jesus, ele caiu na sua vida, no teu coração. Naquele momento do arrependimento, da confissão, você é uma pessoa nova. Não precisa mais se rejeitar. A gente se rejeita muito, a gente se machuca muito, a gente se anula muito, né? E isso não só é uma tentação maligna, porque Santo Agostinho nos ensina que o demônio nos odeia tanto, que se Deus não nos protegesse através dos anjos, ele nos mataria imediatamente. Mas também a nossa natureza, marcada pelo pecado, né? O senhor é psicólogo, né? As complexidades emocionais, né? Psicoafetivas, aquilo vai gerando também na pessoa aquilo que chama-se de complexo de culpa, né? E Jesus, com a sua paixão, hoje é sexta-feira, ele quer cancelar isso, porque uma pessoa que ela carrega constantemente esse complexo de culpa, ela não se desenvolve humanamente. E o Sagrado Rosário, o Sacratíssimo Rosário, nos ensina Santa Teresinha, é o fermento que renova o mundo, renova a si mesmo. E uma vez que eu me renovo, o Robson se renova, o Padre Francisco se renova, nós vamos renovando o mundo. É isso que eu ia falar, porque nós que atendemos confissões, a gente sabe, tem muita gente que chega no confessionário e aí fala assim, padre, eu já confessei esse pecado, mas eu quero confessar de novo. Claro, existem razões que pode se confessar de novo um pecado, mesmo já confessado, como por exemplo, se a confissão ela não foi bem feita, né, por isso foi inválida, a pessoa vai confessar de novo o mesmo pecado. Ou então pessoas que fazem uma confissão geral por devoção, o que pode ser feito também. Uma dica, marca com o padre antes. Porque às vezes a pessoa chega no meio de uma fila cheia e quer fazer uma confissão geral, talvez não seja o momento mais adequado, né? Então quer fazer confissão geral? Agende com o padre, ok. Só que tem pessoas que a gente percebe que está querendo confessar de novo o mesmo pecado, não é porque a confissão foi mal feita, né, ou porque não tinha se arrependido, não. É porque a pessoa não se perdoou. E aí a gente precisa lembrar de uma coisa. Se Deus me perdoa, quem sou eu para não me perdoar? E quando a gente não quer se perdoar, no fundo, é uma soberba, é uma vaidade, porque a gente não está aceitando a nossa condição de pecador. A gente não está aceitando que a gente precisa de um Salvador, que é Jesus. A gente sabe, Padre Braulio, que o Rosário é uma devoção muito antiga na igreja
e que se originou historicamente a partir de monges, né, que tinham o costume de rezar 150 salmos todos os dias, os 150 salmos da Bíblia. E eles iam contando em pedrinhas. Aí o povo simples começou a aprender aquela devoção, mas ao mesmo tempo não sabia ler. Não tinha traduções bíblicas acessíveis, como nós temos hoje. E aí ia rezando, ao invés de 150 salmos, 150 Ave-Marias. E contando com as pedrinhas, que se tornaram os terços que nós temos hoje. Mas não é só isso. Parece que Nossa Senhora, várias vezes, parece não, isso é fato, isso aconteceu, várias vezes veio do céu também para ensinar a importância da oração do rosário, e que muitos papas ao longo da história da igreja atestaram essa importância, esse poder. Como que aconteceu isso, Padre Braulio? Então, no primeiro bloco a gente falou que o rosário é uma síntese da revelação divina, né? Criação, missão, reparação, né, dos pecados com a morte de Jesus e a glorificação. Pois bem, depois da Trindade, quem que é mais especial no plano de Deus, da salvação? Santíssima Virgem Maria. Santíssima Virgem Maria. Tem dúvida, Mãe de Deus. Então, o rosarium, né, em latim, significa coroa de rosas, né? Então, alguém que colaborou tanto, por isso que Nossa Senhora, ela não é que ela precisa ser proclamada corredentora, né? Como dogma, um dogma eclesial, um dogma teológico, né? Inspirado pelo Espírito Santo através da infalibilidade papal. Isso vai acontecer, né? Mas Nossa Senhora já é corredentora. Isso é fato. Então, a graça veio por ela, não tem. Então assim, é uma mulher, né, que gera Deus no seu ventre. O que deve ter acontecido com a alma dessa mulher? Ela ficou totalmente singular no projeto da salvação, e Deus, Ele quer nos glorificar. O desejo de Deus é nos exaltar, é nos divinizar. Está na segunda carta de São Pedro, no capítulo 1. Deus se fez homem para fazer o homem divino. Esse é o projeto de Deus. E Nossa Senhora, ela é a primeira a ser glorificada em corpo e alma pela Santíssima Trindade. Desta forma, Nossa Senhora quer se unir a nós como mãe na ordem da graça. Nós tivemos a nossa mãe biológica, agora nós temos a nossa mãe na ordem da graça. E rezando o Sacratíssimo Rosário, nós estamos glorificando o Pai, o Filho e o Espírito Santo, unidos aos méritos dela, que são imaculados, são perfeitíssimos. Então, quando nós rezamos o Sacratíssimo Rosário, nós estamos de mãos dadas com Nossa Senhora. Nós estamos dizendo: eu te amo, Nossa Senhora, eu te amo, minha mãe. E ela está te falando: eu te amo, meu filho, eu estou contigo, eu estou do teu lado, né? Então, queridos, nós precisamos entender que, além de toda a força e eficácia que existe no rosário, ele é uma oração cristocêntrica através de Nossa Senhora. E as aparições da história nos mostram isso, né? São várias as aparições, né, padre? A mais emblemática, Nossa Senhora do Rosário, a São Domingos de Gusmão, né? Nossa Senhora aparece com o rosário entre as mãos, entrega para São Domingos e disse para ele que com esse sinal, com esta arma, ele venceria todas as batalhas. E isso me lembra também aquilo que ela também falou em Fátima, quando ela disse assim: rezem o terço todos os dias para acabar com a guerra. Historicamente falando, era o ano de 1917, em que a Europa estava sendo dizimada em muitos lugares pela Primeira Guerra Mundial. Só que se nós olharmos para a nossa situação de hoje, nós também estamos passando por muitas guerras. Existem guerras no mundo espiritual, sobretudo. Existem guerras no mundo espiritual que envolvem as nossas famílias, né? As nossas famílias estão vivendo um grande combate espiritual. O combate contra a família não é somente no campo da política, não é somente no campo ideológico, mas é no campo espiritual, porque o mal quer destruir as nossas famílias. Por isso nós protegemos a nós e as nossas famílias com a oração do rosário.
quando Nossa Senhora fala, rezem o terço para acabar com as guerras, nós também estamos vivendo muitos combates, muitas guerras no mundo de hoje. E o rosário aparece como um caminho, como uma solução. É isso, Padre Bralo? A oração da paz, né? O Papa João Paulo II dizia que o rosário é a oração da paz. Porque aonde está a guerra, Padre? Em primeiro lugar, onde está a guerra? Dentro de nós. Da onde surge o mal? Desculpe, não são dos cactos, não são dos tuiuius, dos jacarés, né? O mal não vem do asfalto, o mal não vem do vento, não vem do fogo. O mal vem do coração do ser humano e dos anjos caídos. É dali que vem o mal, né? Então podemos dizer que o pecado é um consórcio entre os demônios e os homens. Isso é o pecado, é um consórcio, é um trato, é um pactum, é uma aliança. Quando o demônio disse para Eva, apresentou para ela o fruto proibido, né? É o fruto do pecado original, e disse: olha, como que você vai ser feliz, você vai ser como Deus, conhecedora do bem e do mal. Naquele momento houve um acerto, houve uma concordância maligna, macabra, né? Um conluio com a serpente, né? Dizendo assim: Deus é mau, Deus, eu desconfio de Deus porque Deus quer me enganar. Deus, na verdade, ele está me enganando, ele vai me deixar sozinho, ele vai me deixar sofrer, eu vou padecer. Então tem aqui a serpente que está dizendo: olha, coma, toque, fique, pegue para ti e você vai ser feliz, você vai ficar bem. Ou seja, o pecado é uma dúvida contra Deus e Senhor em um ato de confiança naquele que é o anjo mais destruidor de todos. Então percebam como que Nossa Senhora, com o seu sim, ela desfaz, como diz os Santos Padres, esse nó do pecado original, porque Nossa Senhora faz justamente o contrário. Ela crê, ela confia em Deus até as últimas consequências e rejeita as tentações, rejeita as dores, as dificuldades impostas pela maldade dos homens e dos demônios. Ela vai rejeitando isso com o seu sofrimento, o seu coração consumido por Jesus, pela Igreja, pela Santíssima Eucaristia, pelos projetos de Deus, e ela vai até o fim. Por isso que ela é virgem dolorosa. Por isso que o coração dela também foi aberto no Calvário. Ela desconfia totalmente da serpente e coloca o seu coração totalmente em Deus. Nova Eva, mãe dos homens, rainha do céu e da terra. E quando nós rezamos o rosário, nós participamos da vitória de Nossa Senhora sobre todo o mal, dentro de nós e fora de nós. Por isso que é a oração mais eficaz que existe, depois da Santa Missa. Depois da Santa Missa. E nesse sentido, Padre Braulio, dizem os santos padres, o Cristo é o novo Adão que vem consertar o pecado do primeiro Adão, e a Virgem Maria, a nova Eva, que vem consertar o pecado da antiga Eva. E nesse sentido também, Nossa Senhora, ela é a antítese da árvore do pecado original. O pecado original aconteceu com o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas a Virgem Maria, ela é também a árvore da vida. Aí alguma pessoa pode perguntar assim: mas padre, a árvore da vida não é Jesus? Não, Jesus é o fruto da árvore da vida. Nossa Senhora não é a vida, ela nos dá a vida, porque ela nos dá o seu Filho Jesus. Então, se Jesus é o bendito fruto da árvore da vida, Nossa Senhora é a própria árvore da vida, e por isso no Rosário nós rezamos a cada Ave Maria: bendito o fruto do vosso ventre. E a Virgem Maria, Padre Braulio, em toda a história das suas aparições, seja em Fátima, em Medjugorje, em Garabandal, nas suas mensagens ao Padre Gobi, aqui do Livro Azul, do Cenáculo, do Movimento Sacerdotal Mariano, Nossa Senhora sempre enfatizou. Acho que se nós pegarmos assim, o que ela mais pede nas suas aparições, o pedido mais constante que a Virgem Maria faz, é que nós rezemos o Rosário. Então é porque tem um poder muito grande na oração do Rosário, e tem também promessas que a Virgem Maria fez para aqueles que rezarem o Rosário. Por que que Nossa Senhora recomenda tanto o Rosário? Por quê? Porque quando se recita o Rosário, né, o mal que está dentro de nós e ao nosso redor, ele é vencido.
O que é paz, Santo Agostinho? A tranquilidade da ordem. A tranquilidade da ordem é a paz. E o que é a tranquilidade da ordem? O Espírito Santo, com os seus dons, governa a minha inteligência iluminada pela graça conduz a minha vontade e a minha vontade está uníssona ao coração de Deus, isso é santidade. Se a ordem está estabelecida no indivíduo, no ser humano, a ordem também estará na família, estará no bairro, estará na cidade, na sociedade, na igreja, na política. Isso que a Virgem disse em Fátima, né? Filhinhos, vocês querem a paz, querem a ordem interior, familiar, social, política, eclesial, rezem o rosário todos os dias, rezem o terço. Lembrando aqui que o Santo Terço, né? Ele é composto de 5 mistérios, 5 dezenas, mas o rosário completo ele tem 4 terços, né? Porque o Papa João Paulo II acrescentou também os luminosos. Mas quem reza gozosos, dolorosos e gloriosos estão rezando, aqueles que rezam estão rezando o rosário completo. Quando nós olhamos para a nossa arquidiocese, Padre Braulio, e nós vemos quantas graças são derramadas aqui na arquidiocese de Cuiabá, que a gente fala que é a terra de Maria, e de fato o é. Olha, eu tenho certeza que muitas dessas graças é porque, graças a Deus, tem muita gente rezando o rosário aqui na nossa arquidiocese. Começar pelo nosso bispo, que é mariano, sim, Dom Milton Santos, sem desmerecer os outros bispos, sim, mas nós temos um bispo mariano, que bom. Dom Milton acorda todos os dias, 3 horas da manhã, para rezar o Santo Rosário. E aí começa a ação de Nossa Senhora na nossa arquidiocese. Quantos grupos que tem, que estão rezando o cenáculo, a Legião de Maria, que está rezando sempre o Santo Rosário, muitos grupos de consagração, muitos grupos marianos que estão todos os dias rezando o Rosário. E isso concede à nossa arquidiocese uma chuva de graças tremenda todos os dias, eu não tenho dúvidas. E também porque as promessas que Nossa Senhora fez, aqui a gente pode citar também um beato da igreja, um místico, que Nossa Senhora fez 15 promessas para aqueles que rezarem o rosário. Quais são essas promessas, Padre Braulio? Então, antes de falar das 15 promessas que Nossa Senhora revelou ao beato Alain de la Roche, dominicano, né? O Frei Gilson, esses dias, ele disse uma coisa que o senhor acabou de trazer para nós a respeito do rosário, né? O senhor falou a respeito do rosário aqui na Arquidiocese de Cuiabá. O Frei Gilson disse o rosário no Brasil, que depois, nessa pandemia, o Brasil despertou para o rosário com o Frei Gilson, com a irmã Kelly, né, o Instituto Hesed, também com os canais que têm rezado, o próprio site do Padre Paulo Ricardo, o Padre reza no site, outros sacerdotes também, rádios, né, aqui a Rádio Difusora. Então, assim, o rosário precisa estar impregnado. E por quê? Vamos lá, né? Hoje aqui, parece que não tem jeito nem de falar hoje. Deixa eu pegar mais uma aguinha pro senhor, por favor. O rosário, quando fala daquilo que pode trazer a paz para todos os nossos problemas, a luta não é pequena, não. Vamos lá. As 15 promessas de Nossa Senhora aos devotos do Santo Rosário, feitas ao beato Alain de la Roche. Primeira, Padre Francisco, quem constantemente me servir, recitando o meu rosário, receberá alguma graça particular. Então, se você está rezando o rosário todos os dias, você vai ganhar de Deus uma graça particular, ou seja, uma constante alegria, uma constante piedade, uma sensibilidade com Jesus Eucarístico, né? O dom da humildade, de voltar atrás, a mansidão, o discernimento, vai ganhar alguma coisa especial de Nossa Senhora que ela vê que você precisa. Segundo, prometo grandes graças e o meu especial auxílio aos que devotamente rezarem o meu saltério. Então Nossa Senhora está dizendo que ela vai nos defender de forma particular nas lutas desta vida. Ela vai dar um particular auxílio. Por que ela chama o rosário de meu saltério? Meu saltério, porque o Senhor acabou de explicar para nós que os monges rezavam o saltério, 150 salmos.
E para resumir os 150 salmos, veio o saltério angélico, que é a saudação do arcanjo Gabriel. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Isso é próprio, né, do arcanjo Gabriel e de Santa Isabel. E a segunda parte foi acrescentada no Concílio de Éfeso, em 431, né, pelo Papa Celestino. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora chama de saltério angélico. Terceira promessa. É o rosário uma arma poderosa contra o inferno. Ele extinguirá os vícios, dissipará o pecado e extirpará as heresias. Então, para vencer esses problemas eclesiais, Nossa Senhora nos deu o rosário. 4. Por meio dele hão de florescer as virtudes e as boas obras. Atrairá as almas pias, copiosas bênçãos de Deus e substituirá tantas maldades por bondades. Nos corações dos homens haverá paz. O amor de Deus e os bens eternos ao mundo virão. Ó, quantas almas se hão de santificar por meio dele. Quarta promessa. Nossa Senhora promete não só a salvação, mas a santificação, o aperfeiçoamento, a correspondência com as graças. Quinta promessa. A alma que por meio do rosário recorrer a mim não perecerá. Olha, você tem uma oração que vai fazer toda a diferença na vida, é o rosário. Por quê? Porque a hora que você mais precisar, você vai... Vou dar um testemunho. Você sente a presença de Nossa Senhora. Eu fui fazer uma pequena cirurgia de vesícula, mas não deixa de ser uma cirurgia, né? Você não está acostumado a ir lá, deitar num centro cirúrgico, e, né? Enfim. E ali, para fazer essa pequena cirurgia, eu levei meu terço, tem a medalha milagrosa, coloquei assim do lado da cama, que eu estava lá deitado, e naquele momento eu fechei meus olhos, comecei a rezar uma Ave Maria. Eu senti de tal forma a presença de Nossa Senhora na minha vida, do meu lado, que aquilo foi a maior anestesia que eu precisava ter e a calma naquele momento. E Nossa Senhora me recordou uma coisa ali, que as orações que eu fiz durante toda a minha vida, elas não se perderam. Nós temos isso também. Nós superpotencializamos os pecados, nós olhamos os pecados como se eles fossem monstros Everest. E tudo que a gente fez de bom, a gente minimiza, a gente esquece e coloca como se fosse um átomo microscópico. Padre, cada Ave Maria que o senhor rezou na vida estava guardado no coração imaculado de Maria, e na hora que o senhor fez a cirurgia, aquilo deu seu fruto. Deu fruto. Isso vai acontecer na hora da morte. É um acúmulo de graças. Ela está dizendo E na isso. hora também das grandes tribulações da nossa vida, e na hora também da grande tribulação do mundo. Porque a irmã Lúcia também falou, padre, para o padre Agostinho Fuentes, o seguinte, que o rosário, no nosso tempo, ele recebeu uma eficácia especial. Por quê? Porque nós estamos nos aproximando do triunfo do coração imaculado de Maria, que, como disse São João Bosco, vai ser uma vitória de Nossa Senhora na igreja e no mundo muito maior do que a batalha de Lepanto. E nós teremos aí aquele grande tempo de paz. Só que para chegar nesse tempo de paz, nós precisamos passar pela purificação. Então é por isso mesmo que no nosso tempo de tribulação, o rosário ele tem uma eficácia especial que não tinha em outras gerações. E sabe por quê? Porque vai chegar um momento que não vai ser fácil participar de uma Santa Missa, por uma série de fatores, E o que vai restar assim com mais eficácia, com poder, com uma unção espiritual, é a Santa Cruz, o crucifixo, né? Por isso que também as famílias, vocês precisam ter um crucifixo. Eu estou aqui com um pequeno crucifixo. Aqui tem 6 relíquias de santo, né? São ossos de santos. São Paulo da Cruz, Santa Gema Galgani, Santa Maria Gorete, São Gabriel de Nossa Senhora das Dores e mais 2 santos passionistas, né? Então a Santa Cruz e o Santo Rosário é o que vai restar nas famílias. Por isso que Nossa Senhora falou em Akita, só irão restar 2 coisas, o rosário
e o sinal deixado por meu filho, que é claro, o sinal da cruz, mas que eu penso também que são sinais permanentes que vão ficar nos locais marianos, como Nossa Senhora prometeu. Prometeu. 7ª promessa para quem rezar o rosário. Os verdadeiros devotos do meu rosário não morrerão sem os santos sacramentos. 8ª, quero que aqueles que rezem o meu rosário recebam em vida e em morte o lume e a plenitude das graças, assim na vida como na morte, participem dos méritos dos santos bem-aventurados. 9ª promessa. Eu a cada dia tiro do purgatório as almas dos devotos do meu rosário. Muitos santos que iam recitando o rosário, Deus dava a graça deles verem as almas saindo do purgatório. A cada dia. A cada não dia. É só no sábado, não. A cada dia. A cada dia. A cada rosário, a cada santo terço. Né? É uma oração eficacíssima. Acho que tem no YouTube o áudio de um exorcismo feito por um padre italiano, e ele, muito sério, gravou ali o exorcismo, e o demônio com aquela voz gutural, né, dizendo que ele não suporta aquela oração, ele não suporta aquela mulher. E ele diz, nas famílias não, nas famílias não, nas famílias que rezam o rosário eu não posso entrar, ele me tortura, ele me expulsa. Aqui me vem agora, padre, as 4 promessas do livro azul. Recorda para nós, por favor. As 4 promessas de Nossa Senhora para aqueles que rezam o terço em família, o cenáculo. Quais são as 4 promessas? Nossa Senhora vai proteger a família, a nível espiritual principalmente. Nossa Senhora vai proteger a família também a nível material, então é uma proteção integral. Nossa Senhora promete que quem fizer o cenáculo, ela vai proteger também os filhos, porque a grande preocupação dos pais católicos hoje, vamos falar a verdade, são os filhos, sobretudo com tantas influências, com tantas contaminações que o mundo coloca ao redor deles, né? Nossa Senhora promete que também que vai abençoar o relacionamento do casal, para que o casal de fato se una e viva o seu matrimônio. Não caia no divórcio, né? Não caia no divórcio. E a 4ª promessa é durante o período do castigo, que eu chamo de purificação. Ou tribulação. Que nós já estamos entrando, a gente está vendo isso, né? Ela promete proteger aquela família que rezar o cenáculo. O senhor é psicólogo, recebe muito aqui também o Dr. Roberto Machiro, né? Sim. E nós estamos percebendo o quanto que cresceu a busca por psicologia, né? Pelo auxílios psicológicos e psiquiátricos com essa pandemia. Mas a pandemia, ela foi só a pedra de toque de uma vida desregrada do século XXI. Da virada do ano 2000 para cá, foram 20 anos de tanta bagunça, padre, de tanta sujeira, de tanta mentira, de uma vida tão dissoluta, né? Assim, com tanto relaxamento humano. Estou falando de humanidade, estou falando de antropologia. O ser humano entregue às baixezas, sem sentido de vida. A pandemia só veio descortinar os dramas e a sujeira que nós mesmos estávamos cultivando com as nossas escolhas. Por isso, tanto tormento psicológico nesses tempos. E se Deus tira um pouquinho a mão dele, a proteção, o ser humano, o Robson, o ser humano ele fica perturbado. Um pouquinho só que Deus tira a mão dele, um pouquinho. Ele não consegue gerenciar a própria vida, né? E a gente está vendo isso nesses tempos. Então, para que isso não aconteça, Nossa Senhora vem em nosso auxílio. Ela está dizendo, virei em auxílio para proteger aqueles que estão em vida e tirar as almas do purgatório. 10. Os verdadeiros filhos do meu rosário gozarão de grande glória no céu. 11. Tudo o que se me pedir pelo meu rosário vai se alcançar. 12. Socorrerei a todos os que propagarem o meu rosário em todas as suas necessidades. E todas aqui quer dizer todas. 13. Eu alcançarei de meu divino Filho
que os da Irmandade, né, aqueles que são do Rosário, né, tem a Irmandade do Rosário, a Confraria do Rosário, tenham por irmãos a toda a corte celeste, tanto em vida quanto na morte. 14. Todos os que rezam o meu rosário são filhos meus e irmãos do meu unigênito Jesus Cristo. Olha, Nossa Senhora está dizendo que quem rezar o rosário, ela vai se tornar cada vez mais mãe e vai sentir mais a presença de Jesus. E 15 e último, é grande sinal de predestinação ser devoto do rosário. Quando São Domingos estava exorcizando um possesso, o demônio disse, através do possesso, que quem reza o rosário não vai para o inferno. O próprio demônio disse. Olha, depois de nós escutarmos essas promessas, Padre Braulio, eu penso que não existe outra alternativa a não ser nós decidirmos rezar o rosário todos os dias. Se você acha difícil, comece devagar, comece com um terço, seja fiel no seu terço. E conforme você vai aumentando, você vai dando passos também na vida espiritual. Vamos ministrar a bênção para quem está ligando o rádio agora, Padre Braulio. Qual relíquia que o senhor tem? São Paulo da Cruz, fundador dos Passionistas, um santo maravilhoso italiano. Santa Gema Galgani, padroeira da juventude italiana e não só, também símbolo de alma esposa. São Gabriel de Nossa Senhora das Dores, um santo jovenzinho que tinha um amor profundo por Nossa Senhora. Santa Maria Goretti também está aqui, virgem, mártir da pureza, da castidade, e mais 2 beatos passionistas que nos ensinam cada vez mais o amor por Jesus crucificado, ressuscitado na nossa vida. E com essa bênção as pessoas recebam agora, pela autoridade que o Senhor concedeu ao nosso sacerdócio, a graça de perseverar no Santo Terço, no Santo Rosário, e que o Santo Rosário forme almas eucarísticas, almas que tenham amor pelo próximo, pelos sofredores, pelos caídos, pelos doentes, pelos marginalizados. Que o Espírito Santo venha em nosso auxílio neste momento, pela intercessão do coração imaculado de Maria, São José esposo, nesses tempos de dificuldade, de pandemia, trazendo a paz aos corações, a tranquilidade da ordem. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Amém.